Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, dia 3/11 de 2020, 17 horas com 56 minutos. Final de tarde frio aqui em São Paulo, as eleições americanas quentes. Temos 17 graus e hoje, 20 horas, eu convoco todo mundo para uma aula de semana do trader. Se tiver alguma novidade em relação às eleições americanas, naturalmente vamos acompanhar, vamos falar sobre os futuros americanos também. E vamos em frente, firmes na luta. Galera, eu fiz estudos das bolsas europeias, Londres, Frankfurt, Paris, Eurostock 50, China. Tá tudo lá do cenário em vídeo, assistam. Hoje eu fiz um estudo especial sobre as empresas farmacêuticas, tá bem caprichado. Falei também da Detex, da BB Seguridade, cujos balanços foram divulgados. Falei, Panvel, Hidrogazil, Ipera, Ademil, Pague Menos e Profarma. Ok? Eu vou começar os estudos de hoje falando de um outro ativo que teve seu balanço divulgado, que é a Honey. Setor aí, de algum modo, concorrente da SUSB e da Klabin. É Irani, é um gráfico meio doidão, mas ele tem liquidez. Esse candle aqui tá errado, né? No dia 27/8, deixa eu ver aqui no Honey 3. Tá errado. Então é um ativo que tem liquidez, tem uma tendência de baixa de curto prazo, porém um ponto bastante decisivo, que é o 4,45. E eu confesso que é uma das ações que estão no meu radar aí para fazer uma operação de guerrilha ou mesmo na próxima carteira, mas ainda ela não dá um sinal dos mais firmes assim. Claro, o 4,45 é um ponto chave, mas aí tem que romper, trabalhar, tem que ter todo um contexto de mercado, né? Já aproveitando que a gente está falando de Irani, falemos da KLBN11 aí na tela. Klabin, 110 milhões de volume num dia abaixo da média ainda, ela é bem mais líquida, né? Mas muitas vezes o movimento mais explosivo ele não está no ativo principal do setor. E ela dá uma ideia de configuração de fundo, né? Uma pinça talvez, uma alta importante. Aquela história, até a média de 21 é repique, daqui para frente, a depender do contexto, pode ser um movimento interessante sim. E aí nós temos a SUSB3. SUSB um movimento bem forte. As commodities em geral, elas vivem um bom momento, né? É a mais inclinada para alta, porém não é a mais descontada. Aqui houve sim uma entrada por alguns motivos na SUSB. Isto no dia 29/10. Primeiro, engolfo, rompimento da média de 5,21. E agora o ativo está fazendo nada mais, nada menos que um pivô de alta ao romper 52,22. Então, ao romper 52,22, nós temos um fundo, um topo, um fundo mais alto que o anterior. Seria isso aqui. E para quem está comprado, stop abaixo de 52,22. Eu colocaria 52,20. Por quê? Houve um rompimento falso na sexta-feira, uma estrela cadente, e hoje está negando. Então stop curtinho aqui. Para quem comprou aqui embaixo, lucro garantido. Agora para entrar, agora eu não entraria. Aí eu já não entraria. Então falamos aí da Honey, tinha faltado falar sobre esse balanço, a gente já aproveitou e falou de algumas ações que remetem a este setor. Ok? Lembrando que a bolsa está fechando mais tarde, né? 18 horas sem after. Vamos dar uma olhadinha aqui no petróleo, como é que está? O petróleo, uma alta de 2,90. Eu estava falando com um aluno
Tem um aluno meu que ele fez inúmeros cursos meus em sequência, a maioria em Brasília. Fez imersão, hoje ele é trader de um family office, mas um family office grande, fica sediado na Suíça e tal, e ele me falou um negócio. É engraçado, mas tem. Ele falou, professor, você pode fazer o radar, estudar tal, as eleições, o que saiu hoje à noite vai mudar tudo. Né? Então, o petróleo, né, tal, dependendo se for Biden, Trump, dependendo da composição da Câmara, se for contestado, se não tiver resultado, mais ou menos. Como diria o personagem lá do Pânico. Né? Mas a gente tem que fazer o estudo. Pode mudar tudo ou não. Às vezes já está no preço, às vezes não está, mas enfim. O petróleo, quando eu comecei a semana do trader, estava caindo muito forte. Aí ele recuperou tudo, está subindo. Rompeu os fundos anteriores e está se aproximando da média de 21. Se a gente trouxer o petróleo para o semanal, se a semana fechasse hoje, seria um padrão penetrante, mas ela não fecha hoje. Isso no WTI também. No Brent. O Bitcoin, o nosso racional nesse momento é líquido. Nós fomos muito bem, né? Compreendendo o movimento de oportunidade por aqui, na verdade, várias vezes na região de 9.900 testada. Entregamos um terço aqui e um terço nessa bagunça, esperando uma nova oportunidade. Está aproximando o médio preço. Europa e Ásia, eu fiz no cenário, junto com o setor de farmácia. Eu não fiz Petro e Vale no radar, eu vou fazer aqui. As ações no leilão agora. Mudanças aí de negociação na B3. A Petrobras subindo muito forte. Essa linha inferior aqui eu penso que não há motivos para mantermos. Gap fechado plenamente, 19,81. Seria mais ou menos isso aqui. Aquela velha história, até a média de 21 é repique, da média para cima a história pode mudar. Vamos ver se tem gap aqui, ó, mínima 20,54, 20,53. Então aqui tem gap, por 1 centavo, mas tem. Dá para trabalhar, pessoal, quando você tem esse tipo de movimento, trabalhar com retrações de Fibonacci. Você pega o topo, traça até o fundo. Então deixa eu ver aqui os pontos. Então esta mínima aqui, 17,74. 21,14. 74 e 14. Legal. Percebam que a média de 21 e a retração 38,2, elas estão justapostas aqui. Então até aqui é um repique, é o máximo do repique, média de 21 ou a última retração de FIBA entre o topo e o fundo. Daqui para cima já não é mais repique, provavelmente é uma inflexão. Ainda mais que nós temos apesar de serem só 2 toques aqui, tem uma sugestão de alargamento, coisa e tal. Não. Ok? Falemos de Vale 3. Vou colocar aqui o gráfico diário. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui. Acho que está tranquilo. A Vale 3, as empresas, né, acho que por causa do PMI chinês, industrial, que a gente viu ontem e tal, as empresas ligadas a metais estão muito fortes, não é diferente em relação à Vale.
Eu trabalharia com stop intraday, ou até nessa máxima de sexta-feira, 62,41. Não. Todos os padrões têm que ser acompanhados atentamente, porque aqui nós tínhamos um topo duplo com rompimento falso. Por exemplo, nos bancos o movimento foi pleno, na Vale não foi. Por isso que eu sempre falo a história de estudar o contexto, as florestas e não somente as árvores, né? Olhar minério na China. Aqui houve o rompimento do acionamento 6133, mas não veio na base. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes uma LTA ela é mais forte que a figura? Eu falei sobre isso. Não. Onde é que tinha um stop inteligente? Logo levemente acima do eixo, porque quem vendeu aqui não devolveu. Correto? Aí falamos de Petro e Vale, falemos de VVB11. E VVB11. O IVVB11 foi um caso também que fez um oco, rompeu falsamente no intraday, foi um trap, que é uma armadilha. Saiu ferrando todo mundo aí que estava vendido. No mínimo, quando é assim, tem que esperar confirmar. Né? Então, por que está voando o S&P aqui subindo forte? Aí ontem não negociou, está embutindo ontem e hoje. Não. Uma barra forte, vamos ver amanhã. Aí falando rapidinho do DI, o DI muito forte, esse é um sinal. O mercado está confuso, pessoal. Risco Brasil em queda lá fora, mas os juros em alta. Acho que preocupação com a situação fiscal. Isso aqui ele passa uma ideia de um mastro bandeira, então haveria mais espaço para alta dos juros, pelo menos até os 7,130. Né? Quando a gente fala do dólar, por exemplo, o dólar recuperou toda a queda, está praticamente na máxima. Eu falei sobre isso de manhã. Eu falei que aqui era uma oportunidade de compra. Por que a oportunidade de compra? Distante da média, gap aberto, fora da banda, dentro da banda, rompeu de baixo para cima o fundo anterior. O mínimo um teste da LTB, rompeu a LTB, mira o gap, passou o gap, mira 5771 com 500. Então assistam também o cenário em vídeo, que muitas vezes tem raras oportunidades por ali. O que chama atenção no dólar, que o dólar passa uma ideia, que não é a figura perfeitinha de livro, mas ele passa uma ideia de um ombro, cabeça, ombro invertido no 30 minutos. Mais ou menos isso aqui, ó. Não sei se a gente posiciona aqui ou aqui, enfim. Mais ou menos essa ideia. Você fala, professor, mas fez um topo duplo aqui no rompimento falso 5765 com 500. Mas aí precisaria perder esses fundos aqui. É mais ou menos isso que eu vejo para o dólar. Daí a gente pode olhar o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. O DXY, principalmente N e euro. Pessoal, o que eu acho não importa muito. Independente de ganhar o Biden ou o Trump, a gente tem que ver a composição da Câmara e do Senado. A gente tem que ver se a outra parte vai aceitar, se não vai insuflar a população. Né? Eu acho que é um ponto importante também, se não vai ter judicialização. Eu acho que, por exemplo, se tiver um vencedor com uma larga margem para um dos lados, seria o melhor cenário, com maioria na Câmara e Senado, cenário ideal. Mas não sei se vai ter. Não. Eu não acredito que a gente saiba o vencedor essa noite. Ou se souber, eu acho que vai ter contestação. Mas enfim, isso não é tão importante. O importante é o que vai acontecer com o mercado, porque a gente nunca sabe o quanto isso já está no preço. Vide Brexit, por exemplo, e a própria eleição do Trump. Ok?
Então, o DXY parece fazer um pullback aqui para voltar a subir, é o que parece. Né? Aí a gente tem a seguir o IFNC, o índice do setor financeiro. Tem uma alta tímida até, acho que a questão fiscal aqui no Brasil pesa. O 9528 segurou o preço, assim como a média de 21. Quando a gente parte para o Banco do Brasil, é uma alta. Você fala, professor, isso daqui é um candle vermelho, mas é aquele ave migratória que você fala, Eu não sei até que ponto tem força. Agora, a Bradesco já demonstra bastante força. Só que assim, é um típico repique, né? Até as médias estão justapostas, é LTA. Por enquanto, é um voo de galinha. Tinha um gap para fechar a 20,96, fechou. Foi a 20,97. Fechou por 1 centavo. Aí nós temos YouTube. Também, né? Repique até a média e tal. Aí daqui para cima, sim, pode ser realmente uma inflexão. Não cumpriu plenamente aqui o topo duplo, não chegou a tocar 22,94. Isso pega muita gente de surpresa. E aí nós temos Itaúsa. ITSA 4, né? Também um repique até as médias, gap aberto, fechou levemente abaixo da LTA. Então vejam que não tem uma situação homogênea assim do mercado. E aí tem Sambi 11, demonstrou fraqueza no repique que fechou abaixo, 32,73 e da média de 5. Ambev muito forte, é um ativo antagonista. Ambev, na verdade, ela cumpriu o objetivo. Uma parte desse movimento pode ser os vendidos zerando mesmo. O camarada achou que ia um pouco mais, eu falei, eu vou zerar para não devolver. E aí causa esse movimento de alta. E nós temos a B3SA3 que não está a fim de subir definitivamente. Né? Um dia como hoje, o ativo não subir, é porque a venda está no book de ofertas pressionando o preço. Depois a gente vem aqui para o BOVA11, BOV e mini índice. Então a gente falou do petróleo, Bitcoin, bolsas na Europa e China, vejam o cenário em vídeo. Índice Nasdaq. Ontem fez a ave migratória, hoje subiu, não chegou a tocar a média de 21. Tem alguma coisa aqui para a gente ver no intraday? Olha, vamos ver aqui. Tem algo mais ou menos nesse sentido aqui, né? Se perder aqui, por exemplo, o 11,110 pode mergulhar, ficaria a ideia do topo duplo com gap aberto. O que eu penso é que se perder o 11,071, daí sim desarma esse topo, esse W aqui. Falando do Dow Jones, né? Olhando primeiro o gráfico diário, eu tracei aqui uma espécie de canal. As retas não são exatamente paralelas, mas é a ideia de um canal. Veio na média de 21, acima dela tende a buscar a parte de cima, se fraquejar vem para a parte de baixo de novo. Se a gente colocar na tela aqui um gráfico de 30 minutos, eu penso que se perder a região de 27,050 desarma alta. Ó, tem uma LTA bem inclinada. O que seria mortal aqui para compra? O mercado entender isso daqui como um topo duplo e perder o 27,350. Mas aí teria que olhar os futuros. Na semana do trader, na aula de hoje, eu vou olhar os futuros. E o mini índice enlouquecido aqui. Aí falando do S&P, qual que seria o ponto que desanima bem a alta? 3356, aí ficaria um topo mais baixo que o anterior. Mas o ponto chave mesmo, macro, 3341. Aí essa figura aqui altista simétrica iria para o Belê, Léo. Aí temos o EWZ. A ETF brasileira negociada em Nova York.
Vamos ver aqui o diário, primeiramente. Ela é inversamente proporcional ao dólar. Olha, o diário, ele tem uma grande barreira aqui na boca do gap. Se romper a máxima de hoje, a 27,88 e o 27,99, ele tende a fechar esse gap, mas não demonstrou aquela força, né? Vou colocar um gráfico de 1 hora, por exemplo, 60 minutos. Isso aconteceu no intraday de vários ativos. Eu lembro em Itaúsa, por exemplo, que eu andei olhando no final de semana. Não chegou a montar um fundo duplo, foi um pouco acima, começou a subir. E qual que é o ponto-chave aqui? É o eixo da simetria, 27,63, abaixo dele. Fechou levemente abaixo, mas não tão abaixo a ponto de passar um conforto para venda, por exemplo. Só que rompeu falsamente, né? Rompeu o 27,63 e voltou. Aí o VIX ele foi na mão contrária das bolsas, caiu forte. Tem algo que favorece a venda, que é estar abaixo do 38,28, que é a máxima do dia 4 de setembro, mas favorece a compra o fato dele estar numa LTB. Pode ser um pullback para disparar aqui sim. Amanhã o VIX deve dar uma pancada para um dos lados aí. E aí faltou a gente falar do Ibovespa em dólares. Alta de 2,08 numa região de fundo aqui. O rompimento das máximas recentes teria a média de 5 como barreira. Se romper a de 21 logo acima. Hoje sai um fato relevante sobre a IRBR, né? Aí fica aquela dúvida, subiu pelo fato relevante ou porque o mar tá para peixe? A grande questão é que ela fez um típico movimento de repique. Fechou gap, média de 21. Acima da máxima de hoje a gente pode ter algo novo. Mas eu vou ser bem sincero, é aquele trade que se eu fizesse, seria com pouco dinheiro, porque tem tantas opções de compra, né? Então, é isso. Deixa eu ver alguns destaques aqui para a gente fazer na ponta compradora e vendedora. Tem as... Vou falar de 3 destaques de baixa aqui. CVCB3. Ativo tipo ERBR condenado a cair. Aí tem BR Malls. Eu andei em alguns shoppings aí nos últimos dias. Shopping Morumbi muito forte, os demais depressivos. Os que eu fui, pelo menos. Perda de LTA, busca por fundo. O ponto-chave é esse fundo aqui, 8,30. Aparentemente vai descer aqui no 7,71, mas tem que ver como é que abre amanhã, né? Amanhã é uma outra situação, a depender do que acontecer. Aí tem Sula 11. E aqui no Brasil estão voltando a autonomia do BC, ó. Aí tem aquele veto à desoneração das folhas de pagamento. Então são vários indicadores. Acabou de sair o balanço da Marco Polo, prejuízo de 57,4 milhões. A gente pode estudar o ativo. Então essa é a Sul América. E as ações ligadas a Orrent 3, uma alta muito forte. É um setor state of art, né? Qualquer coisa é motivo para compra. Eu não compraria nesses níveis. Agora o stop técnico mesmo está abaixo de 635. E as ações ligadas a metais, um céu de brigadeiro, né? Talvez com um motivo. Às vezes o movimento em um ativo ele é meio estúpido, tal, tipo IRBR. E aí quando vem a realidade é dura.
Agora esses ativos não, eles estão subindo com motivo. Parabéns para quem pegou. Para quem pegou lá embaixo. E lágrimas para quem está vendido, né? Dá sinal, tudo, mas não desce. Não desce. É um setor que quando engata uma tendência, quando é para baixo também judia de quem está comprado. Aí o cara começa a fazer termo, ela desce. Por exemplo, o Gerdau veio num topo anterior, o ativo sobe, ó. Aí sai PMI chinês que nem ontem, acima de esperado. Aí a compra puxa o ativo sem dó. Porque a memória é compradora, então a moda, entre aspas, é comprar. Aí tem qualquer motivo, mesmo que banal, já tem uma memória compradora. Ah, professor, mas fez uma estrela cadente. Eu sei, veio no topo anterior, ó. 10,79, 10,80, qual que foi a mínima? 10,69. Operar short numa ação assim, você ficou fora da compra, pô, todo dia tem mercado. Agora entrar na venda, aí o castigo. Então é difícil entrar na venda de um ativo. Ó, você pega, por exemplo, a Siderúrgica Nacional, a CSN, stop fácil, ó. Você marca aqui 21,94. Coloca stop 21,93. No intraday, estopou, lucro no bolso. E aí, pra gente finalizar, falemos de 9%. BOVA 11. O BOVA 11 fez o que ele tinha que fazer. Ele não conseguiu penetrar esse fundo aqui, repicou até a média de 5. Não fechou acima da máxima da sexta-feira, que é 92,45. A média de 5 rompida projeta a boca de gap 94,05 e média de 21. A perda de 91,28 deve jogar o preço nos R$90 novamente. Aí nós temos o Ibov. Também fez um movimento mais provável. Não penetrou o fundo, veio na média de 21. De 5, aliás. Rompimento da média de 5 jogaria 97,780 na média de 21. A perda de 94,880 jogaria o preço na região dos 93.400 pontos. O mini índice ainda negocia. Está na reta final aqui. Também, né, veio até a média de 5. O rompimento dessas máximas aqui, em especial do 96,895, traria o preço a 97,910, boca de gap aqui em média de 21, enquanto a perda da mínima de hoje a 95,135 dos 95,005 traria o preço aqui para os 93.365, 93.500 pontos, essa região aqui por baixo. Ok? Agora está no leilão. Vai entrar tá no leilão de fechamento. Vamos dar uma olhadinha aqui no intraday. O intraday, ele tem uma situação bem esdrúxula aqui. Por quê? Aí eu explico. E pessoal, 2 recados, tá? Semana do Trader hoje, 20 horas no YouTube. Galera que está inscrita ganha um e-book, fluxograma. E eu vou deixar o link da imersão técnica pré-lista. O carrinho abre na segunda, dia 9. Só vai fazer a matrícula dia 9 quem tiver na pré-lista. Quem não tiver na pré-lista, só se matricula a partir do dia 10 se tiver sobra de vagas. O link na descrição do vídeo traz todos os detalhes sobre a imersão técnica 11. Ok? E aqui no YouTube eu peço que você deixe o like, compartilhe o vídeo, fale da Top Traders nas suas redes sociais. Falando do mini índice que está em leilão, hoje de manhã, se o mercado, em vez de ficar fazendo esse movimento maluco aqui, essa figura não está totalmente descartada, mas ela está bem enfraquecida. Está bem enfraquecida. Aí eu vou trazer um gráfico aqui de 30 minutos.
fazer Rapt 4. Eu volto no gráfico aqui, eu esqueci. Então a Rapt 4 saiu o balanço, acho que ela adiantou o balanço, olha o volume, né? Stop abaixo da mínima de hoje, 2,84. Se o mercado gostar do balanço, ela vai quebrar tudo aqui e vai embora. Agora, se perder os R$12, ela inflexiona. Então, falando do mini índice aqui, se você pega um 30 minutos, né? Vamos ver como é que ele vai fechar. Tem uma espécie de canal aqui pontilhado, então a tendência seria vir na parte baixa, ou se romper, ir embora mesmo, testar o 96,895. E ele deu uma ideia durante o dia de um ombro cabeça a ombro, rompeu a neckline a 95,245, mas foi um rompimento falso, aí fez um arame, mulher grávida em japonês, e subiu até a parte alta do canal e rompeu inclusive a máxima da sessão, que era naquele momento 96,400. Então, inclusive, aqui eu vou... A gente vai pegar o... Acho que esse oco aqui nem vale a pena deixar marcado. Anda ocorrendo muito rompimento falso, é normal, movimento mais volátil. Então, aqui a gente vai colocar os pontos no gráfico. A mínima da sessão 95,135. Correto? E aqui em cima a gente vai marcar a máxima 96,400. Então os pontos marcadinhos ali. Legal. São pontos importantes, né, juntamente com 96,895. Em condições normais, eu diria que o mercado vem para a parte baixa do canal, mas amanhã a gente não vai estar em condições normais, né? Então, veremos, né? Eu diria que teve um rompimento falso 96,400, mas amanhã é um driver binário, né? Como eu comentei, tem a votação da autonomia do BC, tem já um acordo encaminhado para vetar para derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro, que remete à exoneração da folha de pagamento, né? E está em leilão ali. Como está em leilão, eu falei de Marco Polo. Na verdade, eu tô ficando velho, porque eu falei de Randon. O balanço que saiu foi de Marco Polo, né? Então eu tenho que fazer Marco Polo. Ou devo fazer, né? Não saiu da Randon, acabei fazendo. Vamos já fazer um negócio direito, vamos falar de Tupi. Olha a Tupi. Esse ativo já fez parte de carteira Top Traders 12,51. Para quem é position, stop abaixo de 20,98. Olha que doideira. 20,28. Aqui está o stop. Agora, eu acho que seria um movimento típico aqui, ó. Porrada com volume, não dá para trabalhar vendido contra uma barra dessa. Pausa, porrada duplicando essa outra barra. Nesse tipo de caso, eu acho um desperdício trabalhar com stop com base no diário. Chega a ser um negócio meio ingênuo assim. Então, você está comprado, trabalha com base no intraday, bota um gráfico de 30 minutos. Bota um gráfico de 30. Né? O que eu faria com base no gráfico de 30? Marcaria aqui, ó, 21,05, 20,99. Eu estaria fora do trade. E aí tem a Marco Polo, que saiu o balanço de fato, né? Pomo 4. Olha, parecendo o Gugu aqui falando, olha, né? Saudoso Gugu, que minha mãe adorava. A mãe de quem que não gostava do Gugu, né? De todo mundo. Eu não tenho nada contra nem a favor, só estou falando que a minha mãe adorava. Mas pelo que dizem, era uma boa pessoa.
No caso da Marco Polo, é um planeta. Parece que a Marco Polo está num planeta e a Tupi em outro. Tendência de baixa. Vamos ver se o balanço muda alguma coisa, mas não tem nenhum sinal de compra. Só se for por assimetria, maior chance de ganhar do que de perder em determinadas proporções. E para a gente finalizar de fato, o mini índice aqui, deram uma pancadinha no final. Ó, ela negociou a 96,535, caiu aproximadamente 800 pontos em poucos minutos, né? Volátil, e é isso. Né? Isso não muda muito o gráfico diário, e amanhã o mercado vai abrir já sob efeito de definição ou não das eleições. Se não tiver definição, ameaça de judicialização, de baderna, aí eu acho que o negócio é para baixo. Ok? Então é isso aí, saúde e paz a todos. Até daqui a pouco às 20 horas, segunda aula de semana do Trader. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Pessoal, valeu!